Oi, seja muito bem-vindo! Hoje vamos falar de seleção genética para menor consumo de recursos naturais e cuidados com a tropa da fazenda. Esse é o Noticiário Tortuga e você está no canal do Criador. O Noticiário Tortuga recebe hoje o geneticista Gilberto Menezes, pesquisador e gestor do GenePlus, o programa de avaliação de bovinos da Embrapa. Ele vai falar sobre a visão de futuro da agência, que depois de eficiência alimentar, busca identificar variabilidades de bovinos capazes de consumir menos água para produzir a mesma quantidade de quilos por hectare. Bom dia, Gilberto. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Noticiário. Bom dia, Carlos. Satisfação estar falando com você. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui de novo. Gilberto, o assunto de hoje é um pouco polêmico aí, pode-se dizer, né? Muitos produtores aí, às vezes, eles não dão tão importância à água que os animais consomem. Até mesmo eles se preocupam muito com a nutrição e às vezes esquecem da água, que tem que ser uma água de qualidade, que tem que ter uma água em abundância, né? São vários fatores que ajudam aí para o animal se desenvolver melhor. Mas também é possível o produtor ele ter um animal que consome menos água e tenha um ganho de peso maior? Sim, cara, esse é um assunto ainda muito novo, né? Como você falou, até polêmico. Muitas vezes, quando a gente fala desse assunto, as pessoas nem dão muita atenção. Isso não interessa. A água é abundante, a água não tem custo para o produtor, então, por que pensar em água, né? E a gente tem visto que não é bem assim. O mundo vem mudando, a gente vem sofrendo pressões, né? Do mundo inteiro, da sociedade, para que a gente tenha uma cadeia produtiva cada vez mais sustentável, mais amigavelmente ligada ao meio ambiente em si, né? Isso é muito importante. E a água entra de forma relevante dentro desse processo. A gente começa a ter secas mais fortes no mundo todo, e então a gente pensar no uso eficiente da água passa a ser muito importante. É claro, não precisamos nem falar da importância da água na produção animal como um todo, uma água de qualidade, em abundância. Isso é fato e, como você disse, até negligenciado. Mas e a água, em termos assim, consigo usar melhor essa água? E é isso que a gente vem estudando aqui na Embrapa Gado de Corte, uma pesquisa pioneira no mundo inteiro, de tentar entender, será que a variabilidade genética nos bovinos em relação ao uso da água e à eficiência no uso da água, ou seja, se existe essa variabilidade, eu consigo, então, por seleção, por melhoramento genético, buscar, ao longo das gerações, desenvolver animais que conseguem, bebendo a mesma quantidade de água, produzir mais carne, né? Que seriam aqueles mais eficientes. Eu consigo gerar mais alimento, mas com a mesma quantidade de água. Isso a gente estudou de forma pioneira aqui, e a resposta para isso é que sim, né? São ainda estudos com base de dados ainda restritas, inéditas no mundo ainda, mas os estudos que a gente chegou, os resultados publicados agora recentemente, é que é possível sim melhorar o bovino, né, as populações de gado de corte, em termos de termos animais que com uma mesma quantidade de água vão produzir mesmo mais alimento, que é o que a gente busca, por exemplo, em termos de eficiência alimentar, né? Todo mundo hoje cada vez mais se preocupa em ter um animal que come menos e ganha mais. A água também vem nesse sentido, talvez não hoje isso não seja uma preocupação do pecuarista, da cadeia produtiva brasileira, mas eu acredito que nos próximos anos isso vai passar a fazer diferença. E a boa notícia é que a gente tem como, através da seleção genética, através do melhoramento genético, contribuir, né, na eficiência hídrica do nossos rebanhos. Eu ia te perguntar justamente isso, se você imagina aí que em breve a gente vai ter produtores aí com esse protocolo e dentro das suas propriedades, trazendo animais com a genética mais favorável para o menor consumo de água, porque isso vai ter vários benefícios para esses produtores, né? Sim, eu não posso precisar quando, mas eu acredito sim que no futuro nós vamos ter isso. O cenário todo que a gente vive nos leva a isso, né? A sociedade cada vez mais consciente, cada vez exigindo que a gente tenha cuidado com o meio ambiente, use bem os recursos naturais. A água é um dos principais recursos naturais que a gente tem, isso é inegável.
e isso vai passar a ter custo. É muito provável que no futuro a gente vai passar, o nosso produtor vai passar a pagar por isso. Então, nesse cenário, ter uns animais que são mais eficientes no uso da água, isso vai ser um diferencial financeiro, vai ser um diferencial para a nossa cadeia produtiva em si, porque significa que é uma cadeia que produz alimento usando menos recursos naturais, no caso, a água, que é o maior dos recursos naturais, né? A água é vida. Então, eu acredito muito nisso. É claro, animais que têm uma carcaça fantástica, que têm uma reprodução fantástica, que desempenham bem, mas que também utilizem de forma mais eficiente a água. E isso é muito bacana. E eu acredito que a gente vai ver isso em breve, viu, cara? Não vai demorar muito, não. Obrigado por trazer para a gente aqui essas informações aí em primeira mão desse estudo pioneiro aí no mundo da Embrapa Gado de Corte aqui no Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço. Na produção e na reprodução, o potencial genético dos animais se expressa na mesma proporção da qualidade dos produtos que são oferecidos a eles. O cientista Aníbal Eugênio Vecese Filho, que também é criador da raça Gir Leiteiro e produtor de leite, nos mandou um depoimento. Veja. O foco é fazer com que essas bezerras virem as melhores produtoras de leite possível. E nenhum produto supera o Foz bovinho na mineralização da fase inicial da vida dessas futuras matrizes. A gente sempre, desde o começo, junto com a Tortuga, porque a qualidade dos produtos é insuperável. E para essas bezerras virarem matrizes futuras, nada melhor que o Foz bovinho no começo da vida delas. Os equinos são os animais mais exigidos no dia a dia da fazenda quando se tem lida com o gado. Fora desses períodos, os animais são usados para transporte, lazer e esporte e também precisam de cuidados e atenção especial. Vamos falar do manejo dos cavalos e muares com Leandro Martins, gerente de contas da DSM. E estou aqui agora com o Leandro Martins, lá direto de Sete Lagoas, Minas Gerais. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. E nós estamos falando aqui sobre o cavalo de lida, o cavalo aí que ajuda os produtores na fazenda com os seus rebanhos. Hoje, Leandro, os produtores eles precisam ter aí bastante cuidado com a qualidade de vida dos seus cavalos para que eles venham a ter um rendimento próprio aí e colaborar na lida do dia a dia com o rebanho bovino, né? Qual que é a média aí de cavalos que o produtor precisa ter para o tamanho do rebanho que ele tem na propriedade? A pecuária e o Brasil foi feito no lombo do cavalo, né? E a pecuária, com a especialização, hoje a gente tem fazendas aumentando a lotação por área, a gente tem um número específico que um trabalhador, né, um colaborador rural, ele cuida de 600 cabeças, né, que é um índice. E, geralmente, esse colaborador tem que ter, no mínimo, 6 cavalos, né? Porque a relação ideal é a cada 100 cabeças, falando de um rebanho de corte, um cavalo. Por quê? Esse animal precisa ter descanso, precisa descansar. Como é um animal atleta que sobe morro, vai andar atrás de boi, abre porteira, ele tem uma rotina diária intensa, ele precisa descansar. Então, o número ideal que a gente tem que ter na cabeça é, a cada 100 cabeças, um cavalo e um colaborador, né, um vaqueiro, o ideal é que ele tenha 6 animais para que ele consiga fazer esse rodízio dentro da fazenda. E nós temos aqui agora uma seleção de dúvidas aí de alguns produtores e eu queria te fazer essas perguntas. Por exemplo, o cavalo pasta? Sim, o cavalo pasta e é interessante, ele é diferente do bovino. O cavalo pasta de 18 a 20 horas por dia, porque ele come pequenas porções. O bovídeo, né, ele tem o rumen, que ele consegue armazenar um volume grande de comida, né, alimentando aí 8 horas, ruminando 8, descansando 8. O cavalo não, no ambiente ele é presa. Então, ele precisa consumir pequenas porções. E o hábito de pasteio do cavalo traz saúde para ele. Quanto mais ele pasta, menos estresse ele tem e mais saúde esse animal vai ter, né? Falando em pastagem, quando é específica para cavalo. Você já respondeu uma das perguntas. A pastagem ela precisa ser, então, específica para os cavalos, porque existe perigos ali com intoxicação, não é mesmo? Sim, né? As braquiárias, no geral, né? Ela tem um grande problema que é o ácido oxálico,
E quando esse animal ele alimenta de braquiária, por não ter outra opção de pastagem, ele acaba tendo problema nutricional, principalmente falando em cálcio, né? E tendo aí um problema no chassi, na estrutura dele, que é a estrutura óssea. Quando se pensa em animais em equídeos, a gente tem que ter pastos específicos para cavalo, né? Porque a espécie precisa de uma forrageira que traga saúde para ele. No entanto, que hoje a gente desenvolveu junto à DSM alguns produtos, né, falando em cálcio orgânico, que tem na linha Crômio, que a gente consegue minimizar aí, praticamente em 100% o impacto aí dessa substância que chama ácido oxálico, que tem nas braquiárias e causa mal para os equídeos. Uma próxima dúvida, o cavalo pode comer o resto da ração do boi? É um perigo, porque geralmente rações de bovídeos, né, dos bovinos, ela tem aditivos que fazem mal para a tropa, né? Então são os famosos ionóforos, né? Monenzina, dentre outros, que causam mal, trazem até mortalidade para o rebanho equídeo. O cavalo precisa de nutrição específica, então o ideal é que a ração seja feita para cavalos. Qual que é a importância do bem-estar para o animal? Nas fazendas, o cavalo ele é um companheiro de lida do peão. Ele está no dia a dia, ele carrega o colaborador, né? Ele ajuda nas manobras internas dentro da fazenda. Então, é uma preocupação muito grande, porque sai da relação trabalho homem-animal e vem para a relação de amor, de carinho, né? O cavalo é um companheiro de lida, é o companheiro de sol a sol que está com você ali, que está na lida da fazenda, que vai em lugares que máquina não vai, o cavalo que leva no lombo dele. Então, nós devemos preocupar com o bem-estar. E a nutrição, cara, ela cai muito bem nesse conceito. Porque quando nós nutrimos um cavalo de forma eficiente, nós estamos trazendo bem-estar para ele. Porque a gente está trazendo saúde, né? Quando nós temos suplementos minerais específicos para cavalo, ração específica para cavalo, pastagem que foi feita para cavalo, nós estamos trazendo bem-estar. E com isso nós estamos trazendo saúde, né? E para um animal tão maravilhoso igual esse, o conceito de saúde, ele traduz tudo que a gente pode entregar a esse companheiro de lida tão fiel que nós temos, que são os equídeos. Com isso você já respondeu minha próxima pergunta, que era a importância da relação do animal com o vaqueiro, de ter essa relação de interação aí, de amor, que eu acho que ajuda bastante na qualidade de vida e no desempenho também do cavalo, né? Um cavalo bem nutrido, né, e bem cuidado, ele também interfere na qualidade e no bem-estar do colaborador, né? Quem não quer montar um cavalo bem nutrido, saudável, né, que atenda à sua necessidade? Então, é uma interação muito benéfica e quando você consegue fazer esse casamento, né, de benefícios, né, que tanto o colaborador tem um cavalo que atende ele e o animal sente um bem-estar em trabalhar, né, e entrega o que precisa para o produtor rural, que é desempenho, não é gordura, não é leite, não é carne, é desempenho. Então, com isso, todos os elos da cadeia pecuária ganham com isso. Então, esse amor, esse carinho entre cavalo e homem é muito interessante. E para a gente finalizar aqui, o que muda na nutrição da fazenda que tem uma tropa de reprodução? Quando você tem éguas, né, para reprodução, ela precisa de uma nutrição específica para a reprodução. Éguas, ela tem uma exigência nutricional diferente de um cavalo de lida, de um cavalo atleta, de um potro. Por quê? Ela está nutrindo um embrião, um futuro animal de performance dentro da barriga dela. Então, ela precisa de uma pastagem específica, precisa de um mineral que atenda à sua exigência nutricional e precisa de uma ração de éguas em gestação. E lembrando que nós temos que tratar essa égua desde a prenhez até o potro ao seu pé a desmama. Com isso, nós vamos ter animais que vão mostrar todo o potencial genético, né, dentro da sua propriedade. Obrigado, viu, Leandro, pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição no que precisarem. Se você quiser rever as entrevistas e quadros do nosso programa, bem como as edições na íntegra, visite o canal da Tortuga no YouTube. Assista, curta e compartilhe. O Noticiário Tortuga no canal do Criador é de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Até mais!